Muito bem, estamos aqui para mais uma orientação. Essa é de número 5, o fórum de número 5, né? Sobre inteligência organizacional 1. Nós teremos dois fóruns. Esse primeiro, o número 1, e depois o número 2. Muito bem, eu queria agradecer aqueles alunos que participaram tão bem no fórum número 4. Parabéns! Foi realmente de alto nível. E como todo bom cidadão, bom brasileiro, vamos melhorar o nível do número 5, tá certo? Realmente foi muito bom. Eu não estou aqui querendo que melhore algo que estava ruim, não. Estava muito bom. Estava um pouquinho preocupado até metade desse período desse Fórum 4. Depois deslanchou. Parabéns. E eu queria convidar aqueles 7, 8, 9 que não entraram no Fórum número 4. É muito importante que entrem. Quem sabe os colegas descubram quem foi, que ainda não entrou, etc. E mandem um e-mail para ele como colega, só queremos debater, queremos ouvir as suas participações, etc. Que você tem a dizer também, né? Bom, vamos aqui dar uma pequena olhadinha, algumas orientações, né? Algumas coisas importantes com relação a esse fórum de número 5, é sobre inteligência organizacional. Nós vamos estudar aqui, em síntese, o seguinte: existem alguns softwares importantíssimos, tanto para empresas quanto para prefeituras, que municiam as gestões, no caso as gestões públicas, que nosso assunto aqui é prioritariamente a gestão pública, mas também a gestão particular, né? Que municiam a gestão pública com elementos especiais para tomarem decisões. Ou seja, que enriquecem os relatórios, os gráficos, as análises, etc. São programas especiais neste sentido. E nós vamos estudar aqui alguns. Por exemplo, um deles é o Data Warehouse e Data Mart. Eles são coligados, né? Que coisas são esse Data Warehouse e Data Mart? Vamos dar uma olhadinha aqui. Por exemplo, vocês estão vendo aqui, o Data Warehouse, ele se municia de dados de diversas outras fontes, não é? Vocês podem ver aqui, aqui tem ilustração de 3 fontes, pode ser 2, 3, uma só, 4, 5, 10. Esse é um programa capaz de buscar dados de outros lugares, não é? Então ele busca esses dados, e ele armazena esses dados, ele processa esses dados aí, e pode ser consultado pelos usuários, né? Então, o Data Warehouse ele se divide em vários Data Marts. Cada Data Mart é especializado num tipo de assunto. O Data Warehouse é generalista, ele contém todos os assuntos. Como vocês poderão estudar aqui, então, no nosso livro-texto, né? Já o Data Mart é uma especialização por tipo de assunto. Então você tem ali rapidamente à disposição ilustrações, dados, gráficos, análises e assim por diante para enriquecer a tua capacidade de gestão no município. Esses programas podem ser utilizados tanto para gestão pública quanto para gestão particular, né? Vamos adiante. Temos aqui então no nosso livro vários sistemas de informação que são importantes, né? Vocês poderão estudar aqui principalmente na página 110, 111 e 112, que termina até no XRP. Nós queremos destacar aqui, por exemplo, então, apenas alguns deles. Por exemplo, aqui nós temos o ERP. Dê uma olhadinha aqui. Ele é um sistema de gestão. O ERP é um sistema de gestão. Pode ser usado nas gestões de empresas, quanto na gestão pública. Na gestão pública existem adequados para isso, né, que nós já estamos analisando desde o fórum número 4. Os ERPs, por exemplo, nesse caso aqui nós temos uma ilustração. Ele tem setores para atender o cliente, como que se controla o atendimento ao cliente, como se melhora, etc. Para saber dados a esse respeito, sobre o ordem de serviço, caixa, estoque financeiro, o gerenciamento, o departamento pessoal e outros, né? Então é um sistema de gestão, né, adequado para a gestão, que te dá informações. Ele pega informações do banco de dados e transforma isso em análises específicas nesse sentido, como nós estamos vendo aqui. O XRP, por exemplo, é um programa muito importante para gerenciar organizações muito complexas. Por exemplo, uma empresa que tem filiais
ou que tem empresas coligadas, ou que é um grupo de empresas, ou fornecedores, etc., o XRP propicia a gestão desse conjunto. Numa prefeitura, nós podemos imaginar, então, a parte da prefeitura que trabalha com a luz, que trabalha com o serviço de limpeza, que trabalha com vários setores, a parte de educação, etc., integrar isso aí tudo. Ou então, principalmente, integrar diversas prefeituras, por regionalização da gestão pública, né? Então, podemos ter programas nesse sentido. O XRP não é um programa em si, ele é um tipo de programa que serve para esse tipo de coisa, né? Vamos ver agora outro aspecto muito importante com relação ao Business Intelligence. No caso da gestão pública, nós temos o Public Intelligence, que no fundo é a mesma coisa, só que um é voltado para a gestão particular, de empresas privadas, e outro é voltado para a gestão pública. Qual é que é a função disso? Bom, aqui nós temos que entender dois recursos. Dê uma olhadinha aqui na nossa ilustração, né? Aqui nós temos uma arquitetura de um Business Intelligence, né, que nos ilustra. Ele está em inglês. Então, por exemplo, nós temos ali o Data Warehouse, que faz uma quantidade de análises, etc., né, e depois ele transforma, ele tem os seus respectivos data marts, que continuam analisando especificamente. Então, os usuários que podem se beneficiar de vários tipos de análises profundas, né? Análise em forma de cubos, por exemplo, que você não tem apenas aquelas duas variáveis, o x e o y. Você pode ter 3 variáveis, 4 ou mais variáveis. Então é uma análise sofisticada de dados. São os programas de Business Intelligence e, por sua vez, também o Public Intelligence, que é o conceito mesmo. Apenas a utilização é bem diferente, né? Então vejam só, uma prefeitura Public Intelligence. Então, essa é uma prefeitura cujos funcionários, cujo prefeito, os secretários, enfim, todas as pessoas desenvolveram grande capacidade de utilização de dados e de resultados de saídas de análises complexas, muito complexas, no caso de uma prefeitura, sobre a população, sobre o desenvolvimento, sobre o desenvolvimento econômico, sobre as atividades que existem dentro da sua área territorial, da área de abrangência da prefeitura, ou seja, do conjunto das prefeituras na região, etc. Então, quem está gerenciando tem muitos dados e bem sofisticadamente analisados, para que então se possa fazer uma gestão pública, elaborar leis, fazer políticas públicas adequadas para o crescimento econômico, crescimento social, desenvolvimento das pessoas, e fazer algo mais equilibrado e mais positivo, onde se aplique bem dimensionadamente os recursos públicos, que são sempre muito escassos, né? Assim como também na iniciativa privada. Esse é o conceito assim do Business Intelligence, ou do Public Intelligence. Depois nós temos aqui, eu quero sugerir para vocês dar uma lida aqui no BSC, né? O BSC é um sistema de controle da gestão, né? Normalmente o controle da gestão, até na gestão pública, se limita a questões financeiras, a dados matemáticos financeiros. Mas o BSC permite analisar mais 3 tipos de dados, além do financeiro. Então vem os dados relacionados aos clientes, no caso aqui são os munícipes, a população, né? Dados a respeito deles, né? E dados a respeito dos processos internos, bem, como é que é o funcionamento da prefeitura, é adequado, etc. E dados a respeito, então, dos que gerenciam, dos que têm interesse na gestão pública. No caso, na gestão privada, seriam os donos da empresa. Na gestão pública, então, são as pessoas que têm grande interesse que tudo dê certo, que vá bem. O BSC é um sistema de controle moderno, ultramoderno, né? Então, é bom nós procurar estudar sobre isso, porque eu não tenho conhecimento do uso do BSC na gestão pública. Pelo menos eu procurei e não achei. Talvez já alguma prefeitura, algum estado já esteja utilizando, mas eu não tenho esse conhecimento. Eu creio que não estão utilizando. Se alguém tiver informações nesse sentido, por favor, poste no fórum para que nós possamos nos alegrar ou aprender uns com os outros. Então, por fim, a respeito do conhecimento artificial na gestão pública. Por exemplo, vamos destacar um aspecto, os sistemas especialistas. Dê uma olhada aqui. Sistema especialista parece uma árvore, né? Tudo aquilo que é conhecimento humano que envolve a rotina pode ser transformado num software. Por exemplo, o jogo de xadrez. Jogo de xadrez, existem softwares que jogam xadrez. Sistema especialista, né? Análise de balanço, análise de dados, análise gráfica, ou análise demográfica, por exemplo, etc.
tudo isso pode ser transformado em sistemas, softwares, para ajudar nós, seres humanos, a rapidamente termos informações profundas a esse respeito, né? Ou então analisarmos as coisas, né? Então, por exemplo, em vez de nós fazermos análise dos balanços, dos resultados do final do ano, etc., o sistema especialista faz isso e nós interpretamos e tomamos decisões em cima disso. Então vejam bem, estamos muito bem, hoje em dia, assessorados de software e programas. Portanto, o nosso grande desafio está aqui. Desenvolver inteligência para usar bem esses recursos. Inteligência e sermos honestos e corretos para usar esses recursos com sabedoria e não apenas com o propósito de levar vantagem com isso, e sim de espalhar vantagem a todos os que são nossos munícipes, os que são o nosso povo, etc., para que assim cresçamos juntos. Nós da gestão pública temos a responsabilidade de usar esse software, esses recursos todos para alavancar o progresso, o bem-estar, a felicidade, a saúde, a educação, enfim, o futuro das pessoas pelas quais somos responsáveis, pelas quais fomos eleitos. Então eu espero de vocês grande participação nesse próximo fórum, o fórum número 5. Nos encontramos lá, tá certo? E vamos crescer ainda mais. Ok.